Olá, seja bem-vindo ao Estudo Bíblico. Aqui é o pastor Robson da Onda Dura Joinville. Tenho a alegria de estar com você para mais um Estudo Bíblico. Toda segunda-feira estamos aqui compartilhando um texto da Palavra de Deus. Hoje, especificamente, nós vamos estudar Êxodo capítulo 3. Mas antes de nós estudarmos esse versículo, meu amigo Gustavo Kuipers, pastor aqui de Joinville também, pastor do NVT, pastor da Onda Dura Online. Isso aí, benção e aí, demais. Tudo bem, Gu? Boa tarde, pastor. Olá, pessoal de casa, sejam muito bem-vindos. Êxodo capítulo 3, quarta semana, agora, né, do tema Liderança Extraordinária. E eu diria que esse capítulo de hoje que a gente vai estudar, você deve prestar muita atenção, deve ler com muito carinho, deve anotar, enfim, deve refletir nele com muito carinho, porque não sei se é exagero dizer, mas eu creio que ele é um dos capítulos mais importantes da Bíblia, principalmente no que diz respeito a conhecimento de Deus, sobre quem Deus é, né? Então a gente vai poder ver isso hoje. É um texto maravilhoso, é um texto muito, muito bom. E vamos lá, vamos investigar um pouco esse texto. Vai ser o capítulo 3 completo de Êxodo e vai ser muito bom de poder conversar sobre isso. É isso aí, gente. Nós estamos no tema Liderança Extraordinária aqui na Onda Joinville e em todas as ondas do mundo, né? E quando nós estamos tratando desse livro de Êxodo, nós estamos entendendo um momento importante da história do povo de Israel. Importante situar para você que está vendo esse estudo bíblico, que nós vamos falar sobre o primeiro momento do livro de Êxodo, que é a libertação, entre o capítulo 1 até o capítulo 18, quando o povo de Israel ele é liberto da escravidão no Egito. E o que nós já acompanhamos desde o capítulo 1? Há um crescimento do povo de Israel no Egito. Esse povo chegou no Egito através de José. E lá então se fixou 70 pessoas, começaram a crescer, a se multiplicar, fazer filhos. E consequentemente eles começaram a ocupar uma porção grandiosa da terra do Egito. E isso causou um medo, um receio nos egípcios. Diante disso, eles começaram então a escravizar o povo de Israel. E a consequência é que os hebreus que ali estavam, ou o povo de Israel, são dois termos que são utilizados para esse mesmo povo, eles estavam se desenvolvendo muito. Por isso, a escravidão, a pressão, a opressão sobre eles se tornou cada vez maior. Até que você percebe que o povo hebreu que estava no Egito estava debaixo de um forte sofrimento e começou a clamar a Deus por livramento. Diante disso, Êxodo narra o nascimento de um homem chamado Moisés. Quando os bebês dos hebreus estavam sendo mortos, Moisés foi salvo na beira do rio Nilo, foi cuidado pela sua mãe Joquebede, e tudo isso com a anuência da própria princesa, filha do faraó. E você tem então no capítulo 2 uma história interessantíssima que mostra o Moisés sendo guardado, sendo sustentado com o dinheiro da filha de Faraó. Porém, num determinado momento, quando ele cresce, já estava com cerca de 40 anos, ele então decide visitar os hebreus, e quando ele visita os hebreus, seu coração se enche de compaixão. Diante disso, Moisés começa a proteger os hebreus a ponto de matar um egípcio. Depois de matar esse egípcio, ele foge em direção ao deserto. E quando ele chega no deserto, ele então se encontra com aquela que seria a família da sua esposa. Ele começa a proteger as filhas de Reuel e é acolhido na casa de Reuel. E então, por fim, se casa com uma das filhas de Reuel. Você tem então Joquebede casando com Zípora e, consequentemente, ele vivendo na terra de Midian e se tornando um pastor de ovelhas ou dos rebanhos do seu sogro, que é Reuel ou Jetro, são nomes do sogro de Moisés. Chegamos então no capítulo 3.
Antes de nós lermos o capítulo 3, nós temos uma pergunta, que é a pergunta-chave sobre o que nós vamos estudar hoje. A pergunta hoje é: como você tem respondido ao chamado de Deus? Nós sabemos que Deus chama as pessoas para realizar obras específicas. E eu pergunto a você, como você tem respondido a esse chamado que Deus lhe entregou? Nós vamos falar sobre esse assunto, então preste muita atenção, que isso é algo muito importante na nossa caminhada de fé. Gustavo, algum comentário, algo a acrescentar dentro daquilo que já falamos aqui? Não, creio que essa pergunta, né, é legal a gente se atentar a ela, porque em meio a essa pergunta, duas grandes temáticas do estudo de hoje vão ser chamado e Deus, né? A gente vai falar muito sobre o conceito de chamado, então, tanto aqui com Moisés, de maneira bem específica, afinal de contas, esse é o capítulo onde se torna claro aquilo que a gente tem conversado desde o início do tema, né? Desde o início do tema a gente vem falando que Deus vem preparando Moisés, Deus vem sustentando, Deus vem moldando o caminho. A gente falou sobre a formação de Moisés no Egito, a gente falou sobre como que cada situação se conectou uma a outra para trazer ele nessa situação presente agora. Só que de uma maneira muito intencional, o capítulo de hoje tem tudo a ver com a virada de chave que acontece nos últimos 2, 3 versículos do capítulo anterior, onde o foco, né, a cena sai um pouco de Moisés e vai de volta para uma visão sobre o povo, e o povo sendo oprimido clama ao Senhor, e é aquilo que é dito, né? Deus se lembrou da sua aliança, não como alguém que havia se esquecido, mas como alguém que agora vai evidenciar a sua mão forte, o seu braço forte. Inclusive a gente vai ver isso no texto de hoje, mas vai evidenciar uma ação intencional, direta e clara para a libertação desse povo. Então, tudo que a gente vai ver sobre o chamado de Moisés agora é não só mais elementos que a gente percebe de uma condução soberana de Deus da história, mas é também agora uma condução muito clara, evidente e específica desse chamado. E ao mesmo tempo, se é Deus quem está chamando, Moisés agora vai começar a entender quem é esse Deus. Afinal de contas, a gente está bem no início da Bíblia, né? A gente está bem no início da história da Bíblia. Moisés não tinha acesso ao Antigo Testamento, ao Novo Testamento, às cartas de Paulo, a Jesus Cristo, não. Era um outro contexto completamente diferente. Até então, Deus era quem? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Nós tínhamos uma revelação ainda se desenvolvendo na compreensão de quem Deus é. E o texto de hoje vai servir muito também para entendermos ainda mais sobre quem Deus é. E para Moisés, então, entender quem é esse Senhor que está o chamando para fazer aquilo que ele vai fazer daqui em diante, né? Maravilha, é isso aí. Vamos lá, gente, então, para a leitura do capítulo 3 de Êxodo. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim o texto: Certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés, aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire as sandálias dos pés, ou tire as sandálias, né? Eu estou na NVT, já citei dos pés porque eu estou acostumado com outra versão. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Quero primeiramente chamar a atenção sua para a parte inicial desse capítulo 3, que é do versículo 1 até o versículo 6, que é onde nós temos o chamado de Moisés. E o que seria esse chamado de Moisés? O momento em que ele tem um encontro verdadeiro com Deus, que Deus o separa de uma forma diferenciada. Você começa esse texto
com a função que Moisés estava exercendo. Ele estava cuidando do rebanho de seu sogro. Então, perceba a distinção do que Moisés viveu até agora. No palácio, agora no deserto. Antes ele estava no palácio, agora ele estava no deserto. Antes ele era um príncipe ou filho da filha de Faraó e tinha privilégios. Agora ele era o cuidador do rebanho do sogro dele, nem era seu próprio rebanho, era do rebanho do sogro dele. Antes, Moisés estava num lugar onde ele era servido e tinha uma multidão de pessoas à sua volta, e agora ele estava realizando um trabalho solitário. Ou seja, você percebe uma distinção entre o momento anterior de Moisés e esse novo momento. Inclusive, aqui há uma citação que o sogro dele era de Midian, e Midian era uma região desértica, nós já falamos no estudo bíblico passado, mas só para relembrar. E nessa região, Moisés estava então trabalhando, exercendo essa função. E detalhe, o sogro dele era um sacerdote. De alguma forma, você entende que ele tinha um conhecimento sobre Deus, sobre adoração, sobre reconhecimento de alguém superior. Os midianitas, que não são aqueles que fazem parte da mídia da igreja, né? Mas esse povo, ele tinha uma ascendência relacionada aos hebreus e, consequentemente, eles tinham um conhecimento sobre esse Deus verdadeiro, algum tipo de conhecimento sobre Deus. E a pergunta que nós podemos fazer é: Moisés estava conhecendo de forma profunda o Deus que a sua mãe, Joquebede, tinha lhe ensinado na sua infância? É algo que nós podemos questionar e refletir. E diante desse contexto, onde Moisés está realizando essa nova função, ou está vivendo essa nova vida, totalmente diferente do capítulo 2, você percebe um homem que teve um encontro com Deus. O versículo 2 vai dizer que o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Então, você pode estar lembrando da música agora, é que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz saiu dela, um dia me atraiu. Isso. E quando você lembra dessa música, ela está baseada nesse texto. Por que esse fato ele é emblemático? Primeiro, o arbusto pegava fogo, mas não era consumido. Ele não era destruído. Dentro do deserto, um arbusto pegar fogo era algo que até poderia acontecer, dado o calor, a temperatura, enfim. Era algo que até poderia acontecer. O detalhe que chamou a atenção de Moisés é que ele estava em chamas, mas ele não era destruído. Imagine algo pegando fogo a meia hora, 1 hora, e aquilo não se destruir, ou não sendo destruído, não se acabando. E aquilo chamou tanto a atenção de Moisés que ele se aproximou, dizendo: que coisa espantosa, sabe? Esse arbusto foi um instrumento de Deus para atrair o olhar de Moisés. Deus chamou a atenção de Moisés através desse ato fora do comum, desse ato extraordinário, desse milagre, dessa intervenção divina. O propósito de Deus, de fato, era tirar Moisés da função que ele estava realizando e chamar a atenção dele. E ele foi ver isso de perto, e quando ele chegou então perto desse arbusto, ele ouviu: Moisés, Moisés. E aqui tem algo interessante. Primeiro, ele foi chamado pelo nome, e isso demonstra pessoalidade. A forma como Moisés foi tratado foi uma forma específica, individual, que mostra uma relação direta com ele, um desejo de uma relação direta com ele. Segunda coisa, a repetição da palavra Moisés. E aí você vai lembrar na Bíblia que outras vezes isso acontece. Por exemplo,
Saulo, Saulo, por que me persegues? A repetição é uma forma de expressar ênfase, de expressar um chamado veemente, um chamado que é forte. E você tem então, diante disso, uma resposta de Moisés: aqui estou. Ele prontamente se colocou à disposição de quem estava falando com ele no meio daquele arbusto. Aqui você vai parar e refletir comigo, gente? Moisés entendeu que era algo sobrenatural que estava acontecendo ali. Por exemplo, uma cobra falar lá no Jardim do Éden, uma serpente, enfim, é algo diferenciado. Da mesma forma, um arbusto que pega fogo e não se consome, de repente uma voz vem do meio dele, é algo diferenciado. Ele percebeu que de fato algo diferente estava acontecendo nesse lugar. E é importante até para a nossa compreensão do contexto, que a atenção de Moisés foi tomada para que ele então entendesse o que essa voz queria lhe dizer. Não se aproxime mais. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa, e isso chama a nossa atenção. O pisar em terra santa aqui, algumas pessoas acham que se refere ao lugar específico. Inclusive é chamado de Monte Horebe, ele faz parte da cordilheira do Sinai, e nesse lugar muitos acreditam que foi exatamente onde Deus entregou a sua lei posteriormente a Moisés. O que de fato sabemos é que é chamado de Monte de Deus porque é o lugar onde Deus se revelou a Moisés. Não é só porque esse monte pertence ao Senhor. Toda a terra é do Senhor e a sua plenitude. As coisas que existem, todas pertencem a Deus. Mas por que o Monte Sinai é reconhecido como Monte de Deus? Porque o lugar onde Moisés estava era chamado de um lugar santo. Porque a presença de Deus estava sendo manifestada naquele lugar. O anjo do Senhor lhe apareceu no meio do fogo, ele ouviu a voz do Senhor de maneira clara, e você tem então, no lugar onde Deus está presente, uma expressão da sua santidade, dos seus atributos. Portanto, qualquer lugar onde a presença de Deus é manifesta, torna-se santo. Não existe um lugar mais santo que outro, não existe um lugar mais puro do que outro, existe o lugar onde Deus está manifestando a sua presença ou não. E diante disso, Deus então diz para ele: eu sou o Deus de seu pai, Deus de Abraão, Isaque e o Deus de Jacó. Deus se revela a ele como aquele que tem um relacionamento com o seu povo, a divindade que governa os hebreus, que conduz a história dos hebreus. E a resposta de um homem que se encontra com Deus, qual é? Cobriu o rosto e então ele teve temor diante de Deus. Porque de fato um homem que se encontra com Deus, ele não se coloca num lugar de orgulho, de soberba, mas ele se humilha. Se você lembrar Isaías capítulo 6, quando eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, Isaías declarando que viu o Senhor nesse lugar. Então o que ele fez? Ele disse: ai de mim, porque eu sou um homem impuro e convivo no meio de homens impuros, com lábios impuros. Ou seja, Isaías, quando percebe a santidade de Deus, a glória de Deus, ele percebe a sua pecaminosidade. E da mesma forma, Moisés, percebendo esse Deus santo, percebendo esse Deus que conduz o seu povo, ele também se humilha, reconhecendo, demonstrando temor diante de Deus. É um início de texto muito interessante, a gente já começa a observar bem claramente
que esse texto vai servir para dar um chacoalhão final ali, ou melhor, sob uma perspectiva final, sob outra perspectiva inicial desse chamado aqui de Moisés, né? E é muito legal a situação em que Moisés é pego aqui de surpresa, digamos assim, pelo próprio Deus, né? Porque o chamado agora que virá sobre ele de ser o libertador de Israel não é um chamado que está vindo numa condição em que Moisés talvez olharia para si mesmo e se acharia suficiente para atender esse chamado. Moisés não está no palácio, Moisés não está na guarda real, Moisés não está com superabundância de coisas, elementos, condição. Moisés não está na melhor, digamos assim. Moisés está agora terminando de passar por aquele processo que a gente conversou semana passada, do processo de deserto, do processo de vida com Deus sendo moldado no seu caráter por meio de um período de deserto, por um período onde talvez ele foi humilhado, onde ele se sentiu fraco, onde ele se questionou. E é legal então, a gente pega e observa aqui, Moisés está numa ocupação comum. Pastor de ovelhas, de rebanho de ovelhas, era uma ocupação comum, não tinha nada de especial nisso. Além disso, a revelação de Deus também, Deus escolhe algo comum. Uma sarça, não uma sarça ardente, mas uma sarça era algo muito comum no deserto, não é algo raro de se aparecer no deserto. Obviamente uma sarça ardente é, mas Deus pega Moisés numa situação comum, pastoreando ovelhas, pega um elemento comum do deserto, uma sarça, e decide fazer daquilo um ambiente da sua presença. Então, o foco aqui não está em Moisés ser especial, não está em a sarça ser especial, não está no deserto ser especial, está em Deus ser especial, em Deus ser poderoso, em Deus ser grande. Então, desde o início do texto, é isso que vai se reforçando. E é essa compreensão que vai nos levando a depois entender a sequência dessa história. Quando vem as pragas, quando tem o mar aberto, quando acontece a libertação final. Tudo ali não é porque Moisés é bom, não é porque Moisés é especial, mas é porque Deus é, e Deus está usando ele como um instrumento. Isso já vai ficando muito claro desde aqui do início. A manifestação do fogo, o fogo sempre tem esse símbolo na Bíblia, né? Símbolo de presença de Deus, símbolo de santidade de Deus. A gente vê em várias outras manifestações da presença de Deus, no Antigo e no Novo Testamento, a figura do fogo sendo utilizada justamente para demonstrar isso, a presença do Senhor ali, a santidade do Senhor ali, ao ponto de que o texto, no caso aqui então Deus falando para Moisés, chama ele a ter uma atitude prática, concreta, no seu corpo, no seu físico, digamos assim, que testemunhe de uma maneira visível uma compreensão do que está acontecendo naquele momento, que é tirar as sandálias. Tirar as sandálias era o símbolo de reverência. Isso acontecia quando se colocava situações diante do rei, da corte, quando se estava na casa de alguém. Enfim, é uma situação de respeito e reverência por aquela situação. Então, quando Deus manda, ordena ele fazer aquilo e ele responde dessa forma e faz, isso também já é uma demonstração exterior dele, de uma compreensão do que está acontecendo naquele momento. É a presença de Deus, é a santidade de Deus que está nesse lugar. E tudo isso leva a, no final ali, como o pastor Rob bem disse, uma compreensão da santidade do Senhor naquele lugar. E é muito interessante a reação dele, uma reação de temor. E é uma reação de temor muito clara. Por quê? Porque agora ele está começando a compreender ainda mais quem é esse Deus dos seus pais. Quem é esse Deus do seu povo? Lembra que eu falei ali? Deus se lembrou da sua promessa ao seu povo. Deus vai evidenciar agora a sua aliança com o seu povo. Ou seja, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, de pessoas que estavam 400, 500 anos atrás de Moisés. Esse Deus era o mesmo Deus fiel que permaneceria sendo fiel ao povo e fiel agora a Moisés em meio ao seu chamado. Então a gente olha para toda essa dimensão do que está acontecendo ali, a gente vê esse ambiente santo, e santo, bem como o pastor Rob disse, por causa da presença de Deus, não é por causa do arbusto, não é por causa de Moisés, não é por causa da sandália, não é por causa da areia, não é por causa do monte, não é por causa do lugar geográfico que ele está, não, é porque Deus decidiu ali fazer daquilo um lugar especial, e especial enquanto manifestação da sua presença, não especial num sentido até perene da coisa, de que vai ser para sempre agora um lugar santo ou algo do tipo. Não, é santo enquanto presença de Deus naquele ambiente. Então é muito interessante a gente perceber todos esses elementos, sim, impulsionando esse chamado inicial de Moisés, mas sim também reforçando e enaltecendo o Deus que vai ser fiel e libertar o seu povo em meio a todo esse processo. É isso aí. E nós seguimos capítulo 3, versículo 7, então, que diz: Então o Senhor lhe disse:
Por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde habitam os cananeus, hititas, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar meu povo Israel do Egito. Gente, até o versículo 10 aqui nós temos um chamado específico para Moisés. O que é um chamado? É Deus mostrando a Moisés um propósito específico que ele queria realizar, algo que Moisés deveria desempenhar com a sua vida, ações que Moisés deveria então realizar. Primeira coisa que Deus deixou clara nesse chamado é que ele enxergava o sofrimento do seu povo. O que despertou Deus a levantar Moisés é a dor que o povo dele estava enfrentando. Deus é movido a uma ação em direção ao povo de Israel para suprir, para trazer consolo e conforto ao povo que estava sendo oprimido. Segunda coisa que nós percebemos é que o texto diz que Deus desceu para libertá-los. E aqui você tem uma linguagem antropomórfica, transmitindo para nós, dentro do nosso conceito, da forma como nós conseguimos compreender, a forma como Deus responde ao sofrimento do seu povo. Ele não fica alheio em um lugar distante, mas ele vem em direção ao seu povo para libertá-lo do Egito e levá-lo em direção a uma terra fértil e espaçosa, uma terra que mana leite e mel, ou seja, uma terra muito produtiva, uma terra que tem a capacidade de produzir o que traz sustento para o seu povo. Inclusive porque a expressão leite e mel e a fartura que se fala sobre isso está relacionado a ter em abundância provisão, alimento e cuidado, e isso vem da parte do Senhor. Mas o interessante aqui é que o chamado que Deus vai trazer a Moisés é uma resposta àquilo que o próprio Deus já está fazendo em direção ao seu povo. Aliás, se você percebe a mensagem aqui desse texto, Deus está descendo aqui de uma forma figurada para trazer libertação, mas exatamente isso é o que acontece lá no Novo Testamento, e não de forma figurada, sim de forma real, na encarnação do Filho de Deus, que se tornou libertador para conduzir o povo a uma terra nova, a nova Jerusalém, a nova Canaã. E é importante então nós entendermos esse paralelo que o Antigo Testamento já vai fazer, deixando evidente que Deus, quando Ele se importa com o seu povo, Ele entra na história, Ele age e Ele promove a verdadeira libertação. E então Moisés aqui, ele é comissionado a ser aquele que iria tirar o povo de Israel do Egito. Ou seja, o líder, aquele que promoveria a libertação, aquele que seria o responsável por conduzir o povo nessa mudança em direção a uma nova terra. E é importante até a gente perceber como isso é significativo na história do povo, como o chamado que Deus entrega especificamente a Moisés. Inclusive, Gustavo, é interessante a gente refletir sobre isso. Deus tem um chamado para realizarmos obras específicas dentro
do seu grandioso propósito. Isso é algo que precisa ficar bem claro para todo mundo que acompanha esse estudo hoje. Sim, até porque se a gente for pegar já para o Novo Testamento, né? Inclusive quando a gente estava no livro de Atos, a gente falou muito sobre isso, né? Existe um chamado geral sobre todos nós. Qual que é o nosso primeiro chamado como cristãos, de todos nós? É um chamado igual a cada um de nós, de todos nós sermos discípulos de Cristo, que fazem discípulos por todo mundo, pregando o evangelho, batizando, enfim. E em meio a esse chamado, existem então chamados específicos. Existem aqueles que serão pastores, mestres, evangelistas, existem aqueles que serão advogados, engenheiros, médicos, professores, mãe, pai, enfim. Existe chamados específicos sobre como no nosso dia a dia, na nossa vida, nós vamos cumprir o chamado geral, que aí sim é igual para todos nós, de sermos e fazermos discípulos de todas as nações e de darmos sequência então àquilo que é um chamado de Deus para o seu povo, de ser bênção a todas as famílias da terra, ou então olhando para Atos, de vir sobre nós e veio sobre nós o poder do Espírito e nos fazer suas testemunhas até os confins da terra. Então isso é muito interessante. Agora, quando a gente olha aqui para esse chamado inicial sendo feito aqui já com Moisés, é muito legal a gente ver o paralelo que existe entre esse chamado neotestamentário e que existe entre a obra de Jesus no Novo Testamento e então já essas sombras ou aquilo que a gente vê aqui sendo feito e realizado por Deus no Antigo. A gente vê aqui esse coração de um Deus resgatador, esse coração de um Deus que deseja redimir, que deseja restaurar, que deseja salvar. E a promessa que esse Deus faz, a salvação, a promessa que esse Deus faz de redenção, nunca é uma promessa medíocre de Deus, sempre é uma promessa superabundante. Deus nos promete vida eterna, Deus nos promete uma plenitude de vida eterna junto com Ele. E aqui, esse símbolo justamente de leite e mel já apresenta isso de uma maneira muito clara. Então a promessa de Deus não era, olha, eu vou tirar vocês do Egito para um lugar um pouquinho melhor, ou para fazer um pouquinho de coisa boa para vocês. Não, é uma promessa superabundante, uma promessa de graça realmente de Deus sobre esse povo. E aí então, se a gente olha inclusive para as palavras que esse texto utiliza, né? Ele diz algumas ações de Deus. Eu vi, eu ouvi e eu conheço. Ou seja, Deus aqui está dando uma demonstração clara de que Ele, Deus, tem uma compaixão ativa pelo seu povo. A semana passada, uma das coisas que a gente pôde perceber sobre a compaixão de Moisés ao agir, livrando, tentando interferir numa briga entre soldado e hebreu, na briga depois entre dois hebreus, a compaixão de Moisés ali, a gente percebe uma diferença entre pena e compaixão sendo esse desenvolvimento ativo, e aquilo que me marca profundamente, mexe com o meu coração profundamente, que me leva ativamente a uma decisão, a uma atitude, a algo concreto, prático. Então Deus, quando Ele olha para o seu povo sendo escravo do Egito, Deus quando olha para nós sendo escravo dos nossos pecados, Ele não sente pena de nós, Ele sente compaixão de nós. Porque Ele tem uma ação clara, uma decisão clara, uma atitude clara para resolver aquilo ou para ir ao encontro daquilo e solucionar aquele problema. Aqui no caso, Deus está demonstrando compaixão ativa para o seu povo e essa compaixão ativa justamente serve para cravar no coração de Moisés, inclusive durante o seu chamado, uma compreensão de que Deus está sendo fiel e permanecerá sendo fiel. Ou seja, Deus está chamando Moisés para ser um instrumento, mas quem está realmente por trás de tudo e ao poder por trás de tudo é sim a boa ação de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus e a sua ação fiel para com o seu povo. Maravilha! E é isso que fica evidente no chamado que Deus entrega a Moisés, que Ele é o Senhor disso. Importante ficar frisado que antes de Moisés se colocar como um líder, ele é chamado por Deus para essa função. E até isso precisa ficar sempre evidente. Essa ordem não pode ser invertida. Não somos nós que chamamos a nós mesmos, mas nós somos enviados por Deus dentro do propósito que Deus estabeleceu. Por isso que não somos o centro desse chamado. E esse chamado não diz respeito a nós mesmos, mas nós somos o veículo, o instrumento, ou seja, nós somos os cooperadores para o cumprimento dessa obra. Portanto, que você vai realizar em nome de Deus dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro dos lugares onde você está inserido, não está centrado em você mesmo,
mas deve servir e glorificar a Deus. Seguindo aqui o texto, versículo 11. Moisés, porém, disse a Deus: quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Deus respondeu: eu estarei com você. Esse é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse a Deus: se eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus de seus antepassados que me enviou a vocês, eles perguntarão, qual é o nome dele? O que devo dizer? Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Deus também instruiu Moisés: diga ao povo de Israel: Yahvé, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Esse é o meu nome para sempre, o nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Gente, nesse texto nós temos algumas indagações e respostas. As indagações de Moisés, primeiramente, quem sou eu para me apresentar ao faraó? Ele questiona se ele tem a autoridade, a autonomia para poder se reunir com faraó. Quem é faraó? O grande e todo-poderoso. Quem sou eu, Robson, para ir na mesa ou sentar à mesa com o presidente do Brasil, presidente dos Estados Unidos? Sabe, esse questionamento mostra que Moisés ele entendia qual era a sua condição nesse momento. Ele não era mais o príncipe, ele não era mais o filho da princesa, ele não estava mais no palácio. Ele sabe que ele não tinha as credenciais necessárias para entrar e estar diante do faraó. E é por isso que ele coloca diante de Deus um raciocínio, aliás, um questionamento que é racional. Deus, mas espera aí, como que eu vou conseguir chegar diante do faraó? E ainda, ele coloca um outro questionamento sobre a execução dessa ação. Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Qual é o poder que eu tenho nas minhas mãos para tanto liderar o povo quanto conseguir essa autorização de tirar o povo de Israel do Egito? Nesse sentido, o que ele mostra? A percepção da sua insuficiência, da sua incapacidade, da sua limitação diante da obra que foi posta nos seus olhos. E depois, no versículo 13, ele ainda faz um outro questionamento. Se eu for aos israelitas e disser, o Deus dos meus antepassados me enviou a vocês, qual é o nome dele que eu devo dizer? Ou seja, quem é que está me enviando? A pergunta aqui de Moisés estava relacionado à autoridade de quem estava lhe enviando. Eu estou indo em nome de quem mesmo? Você que apareceu para mim aqui no meio da sarça, esse anjo que está diante de mim aqui. E é interessante, né, Gustavo? Todas as respostas de Deus nesse texto apontam diretamente para uma percepção clara, profunda de quem Deus é e aquilo que Moisés deveria fundamentar para a sua resposta diante desse Deus. Sim, é bem interessante porque, inclusive, a demonstração das respostas de Deus leva Moisés, e deve levar Moisés, deve nos levar também a essa compreensão de entender que a efetividade do chamado de Deus não depende de Moisés, mas depende de Deus e do Deus que chama. Então, isso é muito interessante porque as habilidades, aquilo que está em jogo, aquilo que está sendo negociado, aquilo que está sendo falado, não é necessariamente aqui, de uma maneira bem específica e clara, Deus ressaltando, né? Moisés, eu estou te chamando porque você foi criado lá no Egito, porque você foi educado assim assado, porque você é bom aqui, porque você vai ser um ótimo orador. Enfim, não, ele está falando assim, olha, eu estou te chamando. Tá, Deus, mas como assim você está me chamando? O que eu vou fazer? Não, eu estou te chamando, é isso que importa.
Você vai ser um instrumento. O que importa é que sou eu quem estou te chamando. E aí a gente vem até para essa reflexão sobre até a pergunta de Moisés sobre o nome de Deus, né? Porque Moisés ali, beleza, eu sou Moisés e você, né? Você é Deus, mas quem é você? Qual que é o seu nome? Ou inclusive, né, quando eu for me referir a você para outros, como eu vou te chamar? E a resposta de Deus é uma resposta muito interessante. E o nome que Deus se dá aqui, né? O nome que Deus coloca para Moisés, para que ele seja chamado, é muito interessante, carrega muitos significados e muitas camadas diferentes. A resposta de Deus é: eu sou o que sou. E se a gente fosse complementar isso, né? Porque também permite essa interpretação, eu sou o que sou e o que sempre serei. Esse nome de Deus, ele revela características de uma pré-existência de Deus, ou seja, de um Deus que não começou, de um Deus que não teve um início, mas de um Deus que simplesmente não está condicionado a ter um início ou um fim. Não é que Deus é eterno porque um dia começou e nunca vai acabar. Não existe começo, não existe, ele simplesmente é. Então mostra a pré-existência de Deus, fala sobre a eternidade de Deus, fala sobre a dimensão de Deus, fala sobre a grandeza de Deus, fala sobre a imutabilidade de Deus. Deus é o mesmo. O Deus de Isaac, o Deus de Abraão e o Deus de Jacó é o mesmo Deus que agora está chamando Moisés, que é o mesmo Deus que criou o mundo, que é o mesmo Deus que depois vem em Jesus Cristo a este mundo, que é o mesmo Deus que hoje é o nosso Deus, que é o mesmo Deus e que não muda, é imutável. E esse nome, ele carrega tanto um peso aqui muito específico, porque, por exemplo, se a gente pega as outras divindades da época, as divindades pagãs, as divindades dos povos vizinhos, as divindades do próprio Egito, todas elas carregavam um nome que vinculavam elas a algo. O nome do sol, o nome do rio, o nome da montanha, o nome da fertilidade, o nome da sexualidade. Qualquer uma das divindades, eles tinham no seu nome uma comparação com alguma coisa. E você entende que quando Deus se define e se autodefine como eu sou o que sou, ele também está dizendo que ele não se compara a nada. O nome dele não é Sol, porque ele não é comparado ao Sol. Não é que como se Deus fosse como o Sol, como a Lua, como as estrelas, como o céu, como o mar, como a montanha. Não. Deus é Deus. E ele autoexiste e se autodefine dessa maneira. Eu sou o que sou. Então isso já é um sinal de distinção de quem é esse Deus que está chamando. Eu sou o que sou. E não há nada que se compare a mim, inclusive no nome, na nomenclatura, na visão, em figuras, nada. Mas também é muito interessante uma outra coisa dessa autodefinição aqui de Deus e da imutabilidade que esse nome carrega, que é uma convicção dentro do chamado de Moisés, de que esse Deus que estava o chamando era um Deus que iria ser perseverante e fiel nesse chamado. Porque já pensou? Moisés, eu estou te chamando aqui, aí você vai lá falar com o faraó. Aí Moisés, beleza, vou fazer isso. Mas aí quando ele foi lá, falou com o faraó, aí Deus decide abandonar, voltar atrás. Ou então quando Moisés libertou tudo, chegou na boca lá do mar, Deus decide não abrir, Deus decide voltar atrás, se arrepende, muda de ideia, vai para outro lugar. Não, eu sou o que sou, eu sou um Deus imutável. Se eu estou proferindo essa palavra, esse chamado, essa promessa, se eu estou dizendo isso, eu vou cumprir isso. Isso também traz segurança para Moisés. Porque se por um lado Moisés tinha insegurança em si mesmo, Deus agora com o seu próprio nome, com quem ele é, traz também segurança a Moisés nesse chamado. Não por causa de Moisés, mas justamente por causa de Deus. É isso mesmo, Gustavo. Inclusive, coloquei aqui as perguntas, né? Quem eu sou ou quem sou eu? Falta de autoridade, falta de capacidade, tudo isso Moisés expressou. E quem é você? A resposta que o Gustavo explicou muito bem é: eu sou o que sou. E nesse eu sou o que sou, Deus ele vai expressando alguns de seus atributos. Ele é eterno, imutável, ele é distinto, se colocando numa posição diferente dos deuses do Egito. Ele é constante, afinal de contas é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que se relaciona com o seu povo há muito tempo. E ainda ele vai então se apresentar como esse Deus que é o libertador. Tanto é que no versículo
16, ele vai trazer uma orientação bem clara para Moisés. Olha o que diz o texto, versículo 16. Agora vá e reúna os líderes de Israel. Diga-lhes que Yahvé, o Deus de seus antepassados, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, lhe apareceu e disse: tenho observado atentamente e vejo como os egípcios os têm tratado. Prometi libertá-los da opressão no Egito e levá-los a uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Os líderes de Israel aceitarão sua mensagem. Em seguida, você e eles se apresentarão ao rei do Egito e lhe dirão: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora pedimos que nos permita fazer uma viagem de 3 dias ao deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará ir, a não ser que uma mão poderosa o force. Por isso, levantarei minha mão e ferirei os egípcios com todo tipo de milagres que farei no meio deles. Então, por fim, o faraó os deixará ir. Farei que os egípcios sejam bondosos com os israelitas, e assim vocês não sairão do Egito de mãos vazias. Toda mulher israelita pedirá, olha só que interessante isso, pedirá de suas vizinhas egípcias e das mulheres que as visitam artigos de ouro e prata e roupas caras com as quais vestirão seus filhos e suas filhas. Desse modo vocês tomarão para si as riquezas dos egípcios. É interessante nós percebermos aqui que Deus, ele se coloca então como o libertador. E esse libertador é aquele que está direcionando toda a circunstância. Nós enxergamos Moisés como libertador de Israel, mas precisamos sempre entender quem está por trás de Moisés. E é esse alguém que está por trás de Moisés que é quem lhe dá autoridade. Da mesma forma, dentro da igreja, dentro da nossa casa, dentro do nosso local de trabalho, quem nos dá autoridade é quem garante a execução daquilo que iremos fazer. Não realizamos o que realizamos fundamentados em nós mesmos, mas o fazemos porque somos representantes de Deus. E como representantes de Deus temos essa autoridade. E aqui Moisés, inclusive, é bem instruído. Olha, vai falar com os líderes de Israel primeiramente. Porque os líderes de Israel precisam ser convencidos. Mas esse ser convencidos é algo que o próprio Deus determina que irá acontecer. O próprio Deus lhe garante êxito nessa função. Diante disso, Moisés entende que eles precisam ir conversar com o faraó. E aqui então Deus fala: faraó não vai aceitar, a não ser que eu force. A palavra inclusive aqui traz essa ideia de uma pedra pesada que é colocada sobre alguém, de uma força grandiosa que é realizada para arrebentar uma tranca muito forte. Ou seja, Deus está dizendo: eu vou forçar Faraó de tal forma que ele vai aceitar, ele vai deixar. Não é porque vocês vão ter bons argumentos, não é porque vocês vão saber o jeitinho para resolver essa situação, mas é porque eu, o Senhor, irei forçar Faraó e ele vai deixar vocês ir. Diante disso, a garantia do êxito do serviço ao Senhor está no próprio Deus. O que chama, capacita e garante o resultado dessa obra segundo o propósito que Ele mesmo estabeleceu. E o interessante é que Deus diz que Ele vai usar milagres para libertar o povo do Egito. Aqui é legal, né, Gustavo? Pensar que isso aqui é um spoiler para Moisés, mas para nós que já sabemos o restante da história, é mais que um spoiler, né? É simplesmente
você se imaginar no lugar de Moisés. Deus falando para ele, eu vou fazer algo extraordinário, né? E aí, será que Moisés pensou no tapete voador do Aladim? Não, é muito legal, né? Porque se a gente pega agora todo o contexto que fez Moisés chegar até aqui, parece, né, que a jornada do herói assim, de Moisés vem trazendo ele para que ele seja essa grande pessoa. E não dá para negar, Moisés de fato ele é uma grande figura. Moisés, se a gente for pegar e falar sobre o Antigo Testamento, ele é uma das grandes figuras, uma das maiores figuras. É difícil, se a gente for fazer o top personagens do Antigo Testamento, Moisés tem que estar nesse top personagem, não tem como ele fugir disso. Todo o Pentateuco tem como referência a figura dele, todo esse contexto de libertação, todo o contexto de leis, todo o contexto de liderança do povo, né? Uma situação num tempo muito difícil. Então Moisés sim foi um grande líder e fez grandes coisas, porém tudo isso estava agora baseado, pautado, impulsionado, em primeiro lugar, pelo Deus que chamou e capacitou, e agora por esse Deus que está enviando ele para cumprir esse chamado. E Deus é o garantidor disso. Olha só que interessante, Moisés, ao longo da sua história, mesmo na sua formação e na sua capacitação, ele enfrentou frustrações. A gente viu no capítulo passado frustrações. Ele fugiu do Egito, ele matou um soldado, ele foi desonrado por outros 2 hebreus, teve muitos problemas. Se Moisés tivesse que confiar simplesmente em si mesmo, ainda que ele fosse um grande cara, ainda que talvez ele pudesse fazer grandes coisas, ele poderia também muito se questionar e se duvidar. Por quê? Porque é o mesmo questionamento e dúvida que nós temos. Nós somos às vezes voláteis, nós temos dias de altos e dias de baixo. Nós temos períodos, estações da nossa vida onde a gente está lá voando e períodos em que a gente está lá no vale. Isso acontece, essa é a vida real. Agora, o que não muda é Deus. E o que Deus reforça no final desse capítulo é a sua promessa. A sua promessa tanto baseada no seu caráter, na sua fidelidade, nas suas promessas, na sua palavra, quanto também baseado naquilo que ele iria fazer. Então, a forte mão de Deus, o braço forte de Deus iria atuar e intervir nessa situação. E faria isso através de milagres, como ele diz. Moisés agora poderia estar pensando o que seria isso, né? E a gente sabe depois que isso vai envolver diversos fatores. Vai envolver desde os fatores que levam Moisés a conseguir debater com o faraó, Moisés conseguir conversar com o faraó, até a questão das próprias pragas, até depois a saída, até depois a manifestação de Deus com o seu poder abrindo o mar, matando soldados, a questão do primogênito, enfim, tantas e tantas e tantas coisas que vão acontecer e que esse braço forte de Deus está com eles. Então, o que esse texto termina reforçando, que é o mais importante no final dessa história, que vai levar agora Moisés, então, às atitudes práticas e, digamos assim, ao botar a mão na massa, agora como líder libertador de Israel, é a certeza de que o braço forte do Senhor está com ele. Se não fosse o braço forte do Senhor, se não fosse a garantia de Deus de que o braço forte de Deus estaria lá, abrindo portas que Moisés não conseguiria abrir, mas que Moisés estaria lá como um instrumento de Deus para falar, para anunciar, mas Deus sendo o garantidor dessas portas que iriam abrir, Moisés agora vai dar sequência a isso e vai adiante. Porque a resposta da pergunta que Moisés faz, quem sou eu? Nem é mais tão importante agora, porque o importante é quem é aquele que está me chamando. Eu sou insuficiente. Eu achava que eu era tudo quando estava no palácio, agora que estou no deserto percebo que não sou grandes coisas, eu sou fraco, eu passei por dificuldades, eu passei por questionamentos, eu me questionei. Mas o que importa agora é o caráter daquele que está me chamando. Se Deus está me chamando, então eu vou. E aí a gente vai ver agora, a partir do próximo capítulo, a partir do capítulo 4, o desenrolar também dessa história. Como você tem respondido ao chamado de Deus? Você percebe que Deus chamou Moisés. Moisés foi muito aberto e transparente e reconheceu a sua insuficiência, sua incapacidade. Mas, diante disso, a resposta para que Moisés se tornasse efetivo, para que Moisés realmente continuasse a obra, vem da parte do Senhor, da capacitação que Ele pode conceder. Inclusive, até uma coisa que é interessante aqui, né? O fato de Moisés se questionar para essa obra não é necessariamente um problema aqui de início. Não.
O problema seria Moisés questionar Deus para essa obra. Se Moisés falasse, tá, eu duvido que você então vai conseguir fazer isso, eu duvido que o teu braço forte vai dar conta de libertar todo esse povo da escravidão do Egito, vai dar conta de vencer Faraó, vai dar conta de convencer Faraó. Eu duvido. Então, o maior problema seria duvidar da capacidade de Deus. E nesse sentido, então, inclusive o questionamento de Moisés e o enredo desse capítulo nos ensina muito. Porque diante do chamado de Deus para nós nos questionarmos se seremos ou não capazes de vivermos isso, de fazermos isso, pode e deve nos levar a um ambiente de humildade em Deus e a um ambiente de consciência de que é Deus quem vai fazer através de nós e nós somos seus instrumentos. Que sim, devemos fazer e viver o chamado de uma maneira a honrar esse chamado, de uma maneira a viver de forma digna do chamado que recebemos, mas ainda assim a glória e o mérito é de Deus. Então, inclusive, diante do chamado de Deus, uma postura muito avessa de Moisés é até um pouco estranha, uma postura talvez orgulhosa, uma postura prepotente, do tipo assim, Deus está te chamando e você não, realmente, era eu que tinha que ser escolhido, de todos aqui era eu que tinha que ser escolhido porque eu sou muito bom, eu sou mais capaz, eu sou mais poderoso. Não, Deus sempre vai nos colocar nessa saia justa, às vezes, ou nessa situação de percebermos que, cara, talvez eu até estudei, talvez eu até pensei, talvez eu até tenha experiência, mas se não for Deus comigo, não vai dar. Deus tem que estar comigo, porque a glória é dele, o mérito é dele, o poder é dele e eu sou seu instrumento nessa terra. É isso aí, Gustavo. E de fato nós percebemos o quanto Deus ele capacita o seu povo para realizar a obra que ele deseja. Porque nós estamos falando da história da redenção do povo de Deus e na história da redenção tem muitos outros eventos. Mas nós não vamos adiantar aqui porque isso vem semana que vem, né, Gustavo? Exatamente. Você não pode perder, semana que vem tem mais estudo bíblico. Muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe sua vida. Isso aí, uma ótima semana. Tchau, tchau.